Israel. Good morning, Dan. So today we have another conversation um, about the dream and how is it possible to foresee that the dream of the mother could um, be of concern of the whole humanity. So this conversation will happen in Portuguese. And so, Israel, to start this conversation, could you introduce yourself in a few sentences, please? Então, a pergunta primeira que o Dan fez foi dando introdução a esse projeto, dizendo que ele é para falar muito sobre o sonho da mãe, que é um dos pilares bases da criação de Auroville. E a primeira pergunta que ele me fez é para eu me apresentar um pouquinho e falar um pouco mais sobre mim. Então, meu nome é Israel, eu sou um pesquisador, escritor sobre comunidades e educação alternativa. E estou nesse momento agora aqui em Auroville pesquisando e estudando mais sobre grandes descobertas que foram feitas e grandes áreas para pesquisar mais sobre como trazer, como criar um espaço, ambientes que possam convidar os seres humanos a construírem o futuro da humanidade, a construírem os próximos seres humanos, a evoluírem, se transformarem e fazerem, usarem do mundo, fazerem do mundo o lugar maravilhoso que ele pode ser, se a gente tiver mais maturidade, mais consciência, mais responsabilidade. Thank you. I grasped a few words in your conversation. So back to the dream mother. She was the spiritual partner of Sri Aurobindo, and she had a dream about a place on earth that would not belong to any specific nation or government, and that nobody could claim at his own, but this place would be a place on unending education and a place that our focus would be some kind which is more uplifting, some kind of things which are more related to the divine. So how do you relate personally to the dream? Então, a pergunta foi, ele falou que a mãe, que era essa parceira espiritual do Shri Aurobindo, ela tinha esse sonho de que existisse um lugar na Terra onde não tivesse nacionalidade, onde nenhum governo pudesse chamar ele como próprio, como isso é meu, né? E aonde fosse um espaço de educação interminável, constante, e onde as pessoas pudessem ali tá construindo esse futuro da humanidade, né? E como eu me relaciono de uma forma com esse sonho, né? E, e a forma como eu me relaciono é que eu particularmente acredito que pode ser que parte de nós esquecemos, mas todos nós temos esse sonho dentro da gente. Às vezes demora um pouquinho para alguém acessar ele, porque precisa curar algumas coisinhas internas primeiro, precisa fazer alguns passos eh, de deixar aí tantas estruturas, tantos condicionamentos que a gente construiu na nossa vida, mas eu acho que é um sonho que faz parte do coração de todo mundo, porque eu acho que a gente sabe que é possível. A gente vive num mundo onde ele é repleto de abundância, onde tudo nos foi dado. A gente tem tudo na natureza para viver uma vida harmoniosa e maravilhosa como seres humanos. E a gente consegue perceber que a gente veio estragando um pouco isso. Veio não fazendo um bom uso desse paraíso que é o planeta que nos foi dado. Dado para viver, conviver, estar junto, né? Então, eu acredito que a forma como eu relaciono é como o meu sonho mais principal, mais essencial. Eu acho que também é de todo mundo que está assistindo aqui. E é por isso que isso toca tanto o nosso coração, ou nos motiva tanto, que a gente sabe que isso é possível, sabe que falta alguns passos, e muitos de nós queremos tomar ações, fazer coisas para dar esses passos, né? Okay, thank you. So mother was living in Pondicherry, close to Pondicherry. She has this vision, and Auroville has been created now. It's 15 years back, and it's an intentional spiritual community of 60 plus nationalities. But I do think that people all over the world are starting to organize themselves with the same view and the same purpose to create a better world. So how do you think that
in your place in Brazil or wherever you could go in the future, we could find a way to link all these people of goodwill. Uhum. Então, o que ele falou é que então a mãe, essa mãe, ela criou Auroville, que é hoje a maior comunidade, maior cidade experimental, né? A maior cidade experimental do mundo. Ela tem agora 55 anos e tem mais de 60 nacionalidades morando aqui oficialmente, né? Com visa e tudo. E que, mas que ao mesmo tempo o Dan vê que existem vários lugares no mundo aonde pessoas estão começando também essas coisas. Então, em vários lugares, pessoas estão no mesmo sonho criando isso. E como eu vejo que esses sonhos, esses lugares, eles podiam colaborar, né? Então, como eu falei, eu acho que esse é um sonho que toca muito o coração das pessoas. E eu acho maravilhoso cada vez mais pessoas tendo coragem de agir. Eu acho que o mais importante é a gente ter uma postura, assumir uma postura aberta para aprender com o melhor que cada grupo tentar. Que cada grupo está tentando criar esse novo mundo de um jeito diferente. Então tem gente que vai tentar a partir de uma religião, tem gente que vai tentar a partir de nenhuma religião, tem gente que vai tentar a partir de um modelo econômico, de outro modelo econômico, focando mais na organização, focando mais nos indivíduos. Então existem pessoas tentando coisas diferentes. Quanto mais a gente estiver aberto para aprender da forma até diferente que o outro está tentando, completamente diferente da nossa, mas a gente estiver aberto para colher os melhores tesouros, isso pode virar um intercâmbio de conhecimentos, cada pessoa pesquisando de um jeito, descobrindo uma pecinha do que é construir esse novo mundo e compartilhando, usando essas pecinhas para melhorar os seus próprios projetos, tá aberto a mudar de ideia, tá aberto a você estar experimentando 20 anos de um jeito e experimentar agora de outro jeito, ou fazer pequenas mudanças para ir lapidando e chegando mais nesse lugar, né? So for this community, worldwide community in Auroville, I mean, we are experiencing a lot of also turbulences and also difficulties. But to which extent you think that this worldwide new community of individuals should also people should overcome some, let's say, some basic behaviors, because sometimes also the difficulty comes because of too much individuality. So this new society should be also a society linked to a shift of consciousness, no? So how could you define this new humanity to come? Então, a pergunta do Dan, que ele falou para mim, mais ou menos, foi que essa Auroville agora que é essa comunidade bem grande e com várias pessoas que acompanham ela pelo mundo, ela está passando agora por dificuldades, por alguns desafios, né? E assim como várias outras comunidades passam nessa jornada. E perguntando como que eu vejo, o que que eu vejo é, nessa questão dessas comunidades e esses problemas, que muitas vezes o problema começa na individualização demasiada dos seus membros, o indivíduo, né? E como trabalhar, ou como lidar com isso, como eu percebo isso. Então, a forma como eu vejo é que a comunidade ideal, ou seja, o momento que a gente alcança esse lugar, é o momento que a gente alcança algo que eu chamo e que outras pessoas chamam no contexto de Possibility Management de colaboração arquetípica. Então, é um momento onde a gente colabora sem travas, sem limites. A gente pode realmente colaborar com um propósito unificado, propósito de evolução do ser humano. Mas tem coisas que ficam no meio da gente ser capaz de ter essa colaboração extraordinária. E essas coisas são as que mais estão matando comunidades por todo mundo. E essas coisas são coisas simples, que nos ocupam no dia inteiro, ocupam na comum, no normal, né? Coisas que acontecem do nosso dia, mas que são muito importantes porque elas causam esse dano. Coisas como ressentimento, polarização, falhas na comunicação, não saber usar seus sentimentos, dramas que começam a nascer. Então, eu acho que tem essa base dessas coisas que a gente precisa trabalhar, resolver elas antes que essa colaboração extraordinária, para que essa colaboração extraordinária possa acontecer.
para mim, esse trabalho de resolver essas coisas é muito um trabalho de amadurecer, de assumir mais responsabilidade, de olhar para você e assumir as sombras, as pequenezes, o lugar onde você ainda está trazendo padrões antigos que não funcionam, de individualização, de patriarcado, de capitalismo, e ser capaz de olhar para isso e falar, ok, eu vou encontrar uma forma de trabalhar nisso. Como eu posso? Tentar de verdade trabalhar nessas coisas. Não só orar para que essas coisas se resolvam, ou não só mantrar para que essas coisas se resolvam, ou meditar para que as coisas se resolvam. Isso é muito importante, isso ajuda, mas trabalhar ativamente. Que práticas você pode assumir? Que hábitos você pode fazer? Que novas escolhas você pode tomar que possam te afastar dessa pequenez, te tornar mais maduro? Porque quando a gente fica mais maduro e começa a abrir mão dos dramas, a melhorar nossas comunicações, a não brigar mais pela forma como as pessoas falam, mas procurar entender o que elas realmente querem dizer, mesmo se a forma como elas dizem vai contra a nossa cultura de alguma forma, quando a gente começa a dar esses passos práticos na direção de maturidade, de responsabilidade, então a gente cria um terreno fértil onde mais colaboração extraordinária pode acontecer e mais esse sonho a gente pode criar juntos. Okay, so thank you. So this shift of consciousness toward the new mankind to come encompasses a collective aspect and individual aspect. So back to your personal life, I would like to know to which extent you feel guided. Is there some kind of inner guidance within yourself, also for the benefit of our audience that could also recognize and acknowledge within themselves what is happening within you? Could you give us a few, let's say, steps in your life that have led you to become who you are today? Então, a pergunta do Dan foi que ele percebe que um papel muito grande nesse nosso movimento de transformação de consciência são guianças internas que a gente tem. Ele me perguntou se eu tenho alguma guiança interna, se eu poderia partilhar alguns momentos da minha vida que me guiaram até onde eu estava, para que a audiência que está assistindo também pudesse talvez se identificar de alguma forma nesse momento, né? Então, o que que me levou a me transformar quem eu sou e que se eu tenho algum tipo de guiança interna, né? Então, sim, para mim acho que é a parte mais essencial da minha vida, acho que o maior tesouro que eu já descobri na minha vida inteira é essa pequena vozinha, pequena intuição, assim, não uma voz que diz com palavras, mas é um pequeno saber, assim, um saber profundo, pequeno saber profundo que sabe as coisas, sabe o que que é para eu comer, o que que não é para eu comer, sabe para onde é para eu ir, que decisão é para tomar, que rua é para eu virar, que coisas, que encontros é para eu ir, quais não, que coisas não fazer. Então, eu acredito que a gente tem essa essa pequena certeza interna sobre qual é o caminho melhor, mais consciente. Mas que por causa do barulho do dia a dia, do barulho das nossas dores, dos nossos traumas, do barulho das coisas que a gente coloca na cabeça que a gente tem que fazer, ou como a gente deveria fazer, elas cegam a gente, elas borram, elas tampam a gente para essa guiança eterna que nos mostra o caminho. Então eu sinto que é, para mim mais dessa eu não conseguia ouvir antes essa guiança interna. Assim, acho que até um certo nível todos nós conseguimos ouvir. De vez em quando você deve ter tido uma experiência de ter uma pequena intuição, algo assim que mudou tudo. Então, a um certo nível eu ouvia, mas começou a ficar mais fácil de eu ouvir conforme eu ia fazendo algumas curas práticas, assim, bem práticas, não espirituais demasiadamente, bem práticas de traumas, de dores meus, é, de situações não resolvidas do passado, relações não resolvidas com as pessoas. Quando isso começou a sendo resolvido, menos barulho começou a ter. Quando eu comecei a consumir menos é, redes sociais, menos filmes, menos comecei a comer coisas também que eram melhores para o meu corpo. Tudo isso de não saudável que a gente faz é barulho na nossa cabeça. Então, quando eu comecei a desfazer essas coisas
e eu comecei a diminuir o barulho externo e interno, então começou a ter mais espaço para eu ouvir. Quando eu parei de fazer as coisas porque eu tenho que fazer, porque eu deveria fazer, porque esse é o caminho que eu deveria seguir, e comecei a parar mais para, ok, o que que eu quero fazer? O que que essa vozinha me diz para fazer? E alguns anos de escutar essa voz e testar, entender o que que é ela, o que que não é, experimentar, realmente testar. E ao fazer isso, comecei a criar uma relação mais íntima com essa voz interna, com essa guiança interna. Não é uma voz que fala uma coisa, é uma guiança interna, uma certeza interna sobre as coisas. E aí isso começou a me guiar para uma vida cada vez mais extraordinária, me dizendo para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, qual era o próximo passo, para o que eu não estava pronto ainda, o que não era para eu fazer. E aí é o melhor mestre que a gente pode ter, né? Porque não erra, porque é muito mais sábio do que a nossa mente poderia imaginar. E aí nos leva para o caminho, para o nosso caminho certo, não para o caminho certo que todo mundo deveria seguir, mas para o nosso caminho certo. You- So I grasp a few ideas and a few sound that also makes me connecting with you over the language. And I was thinking, yeah, there are a lot of people all over the world who might not label themselves as spiritual, but they behave from a space of compassion from the heart, and which is there is something located within ourselves that can lead us to experience a new kind of life with one another, and to which extent this new blossoming of new people all over the world could contribute to create this new humanity, which is egoless, which is much compassionate, and which care. My camera? Here. Yeah, Back. yeah, Okay. okay, good. Sim, então, o Dan falou que ele vê que ele pegou algumas palavras do que eu estava falando, mesmo sendo outra língua, e que ele vê que tem essa descoberta, esse florescer espiritual em várias pessoas que não se denominam necessariamente espirituais, mas que dentro do coração dela essa guiança começa a acontecer. E como eu vejo essa guiança, esse despertar entre várias pessoas agora colaborando para esse nascimento desse novo mundo, né? E eu sinto que é isso. A gente precisa agora cada vez, porque eu acho que está no coração de todo mundo esse novo processo. Alguns corações mais enterrado, outro um pouco mais na superfície. Alguns vão demorar um pouco mais para acessar isso, outros só precisam de uma faísca. Então, se isso é algo que te move, move o seu coração, acho que o melhor que a gente pode fazer é dar o nosso passo, se recusar a viver uma vida normal, se aventurar para construir uma vida extraordinária que engloba essa chama no nosso coração e viver. E quando você vive a partir desse lugar e vive uma vida feliz, abundante, maravilhosa a partir desse lugar, você encontra os caminhos, você inspira mais pessoas a criarem a coragem de fazer isso. E quando a gente vê pessoas com coragem o suficiente e abertura o suficiente para experimentar, para explorar, para descobrir, fazer parte da descoberta desse novo mundo, então ele acontece mais rápido. Thank you. So we might have tackled already your personal practice, because I mean it's also something to practice steadily and constantly, because we have also a basic humanity to overcome. So could you tell us a few words about your daily practice? Do you, I don't know, do you walk in the forest? Do you meditate? Do you make, what is your specific way to nourish this little inner voice? Então, o Dan falou se eu podia partilhar um pouco das minhas práticas. Que práticas eu faço para ajudar a construir isso em mim, a fazer esse caminho em mim? Então, um pouco como é o meu dia a dia para construir esse mundo, né? Eu não sou muito estrito e eu fui construindo várias coisas que viraram naturais para mim, não a partir de um lugar de eu preciso ser estrito com isso, mas de me permitindo
fazer não porque eu deveria, mas porque eu fui descobrindo o quanto isso é bom para mim, o quanto isso agrega para mim, e me permitir perceber mesmo o quanto as coisas agregam. Então, coisas muito importantes para mim. Primeiro, dormir bem, dormir completamente, ter uma completa noite de sono. Porque eu sinto que é mais fácil amar, escutar o outro, ser compassivo se a gente está nutrido, nosso corpo físico em todas as camadas. Então eu faço exercício todo dia, eu me alimento de uma forma nutritiva, eu durmo bem e tudo eu procuro sempre estar em ambientes onde tem natureza, para que eu possa estar em relação com ela, onde tenha um pouco de arte que eu possa me relacionar todo dia, porque essa beleza enriquece o espírito. Então, esse cuidado com o corpo não é um extremo cuidado com o corpo por vaidade, é um cuidado mínimo com o corpo. É, ajuda muito, abre espaço para é, essa espiritualidade vir. Aí depois com a beleza, com a natureza. Então, todo dia eu tenho um pouco de contato, nem que seja mínimo, com a natureza, com a arte. Isso também enriquece a alma. Eu arrumei minha vida de forma que meu trabalho, todos os dias, tem a ver com servir ao outro, tem a ver com estudar sobre consciência. Então, todos os dias minha rotina de trabalho, ela é servir de alguma forma as pessoas. E quando a gente serve de alguma forma as pessoas nesse caminho da consciência, seja com palestras, workshops que eu estou dando, treinamentos que eu estou oferecendo, comunidades que eu estou amparando, é, e as logísticas para que essas coisas possam acontecer, né? É, você acaba aprendendo. Quando sua vida é sobre ensinar e partilhar e dividir, você acaba aprendendo cada vez mais, descobrindo cada vez mais. Então, minha rotina de trabalho e de estudo é uma trabalho e estudo de desenvolvimento pessoal, né? Fora isso, faço meditação, não tenho um horário específico, mas tenho momentos para respirar, me conectar. Todo dia que eu acordo, assim que eu acordo, eu faço uma profunda oração, conexão. Antes de dormir, faço uma profunda oração, conexão. Então, esses são momentos importantes para mim, assim, de setar frequências. E fora isso, eu danço entre várias práticas e experimentos no meu dia a dia. Eu sempre estou fazendo algum experimento para trabalhar em alguma sombra, alguma coisa que eu preciso trabalhar. Então, agora eu estou com um problema com, vamos supor, energia sexual inconsciente. Eu quero trabalhar algo em mim, ficar mais maduro, consciente nisso. Aí eu crio uma série de experimentos que eu vou seguir todo dia sobre isso. Agora eu preciso trabalhar no fato de que eu não consigo manter meu centro ou minha autoridade comigo. Aí eu faço uma série de experimentos sobre manter o centro e a autoridade. Ah, eu estou tô tentando controlar muito as coisas, usando meu medo inconsciente para controlar. Então eu faço experimentos sobre deixar meu medo fluir e tentar algo diferente além de controle. Então, práticas, experimentos, é algo que sempre está no meu dia a dia para ajudar na modo prático a evolução. E por último, de tempo a tempos, eu faço algo que eu chamo de processo de cura emocional, que são processos terapêuticos para ir no fundo do core de alguns traumas ou dores e resolver eles conforme eles se manifestam no dia a dia. Thank you. So we were talking, you were talking about your, let's say, your individual life, and I think that also for ourselves there is no, let's say, clear separation between our personal life and our work, because it's this personal endeavor is all our passion and all our life. How is it possible to promote this new world? Uhum. So back to your area or your field of work, how is it possible that you, in your activities, in your daily work, you try to promote and this shift of consciousness? Do you have specific activities, specific projects, specific? I mean, you are in Auroville, as you are coming from Brazil. So how is it possible that you currently are doing practically in your daily work this help to something new to happen? Então, a pergunta do Dan foi, nesse caso, quando a gente está trabalhando com coisas que a gente ama,
elas se misturam bastante com a nossa vida pessoal, né? Ele perguntou um pouco mais como é o meu trabalho, meus projetos, como eu organizo as coisas de forma que eu consiga trabalhar com algo que me nutre tanto para construir essas coisas e possa, por exemplo, estar vindo aqui para Auroville fazer essa pesquisa, né? Então, é, eu trabalho, é muito louco, né? No começo, quando eu comecei a jornada, é, foi um pouco mais difícil conseguir me sustentar e achar trabalho, porque eu estava muito acostumado, não tinha, na verdade, não tinha a habilidade de descobrir como fazer, como criar abundância com aquilo que eu amo, com aquilo que eu quero servir. Mas é uma coisa muito de prática. Então, depois de uns anos me dedicando, me comprometendo radicalmente que eu só ia fazer dinheiro com aquilo que eu amasse, que eu só ia trabalhar com aquilo que eu amasse mesmo, então eu comecei a desenvolver mais a habilidade de criar abundância com aquilo que eu estou fazendo. E aí eu fui encontrando caminhos meus, que para cada pessoa vai ser muito diferente. Caminhos que a vida me apresentou como oportunidades, né? Então, é, faço muitas coisas diferentes. Eu estou fazendo um documentário agora sobre comunidades, uma comunidade que eu amparei no Brasil. É, escrevi um livro e estou editando e melhorando esse livro sobre educação, chamado Educando Gênios. Um dos meus principais trabalhos agora, eu cuido de uma comunidade online no Brasil, de líderes conscientes, líderes que buscam autoconsciência para aplicar na liderança deles. E eu também dou palestras em empresas, dou palestras para organizações, para grupos, dou sessões individuais também. Então, é uma dança de muitas diferentes coisas que eu ofereço para o mundo, a partir das oportunidades que aparecem e a partir do valor que eu tenho para oferecer. Eu tenho tantas oportunidades, eu acho, porque tive anos de investimento em me tornar, de desbloquear cada vez mais o valor que eu tenho para oferecer para o mundo, o valor não material que eu tenho para oferecer para o mundo. E quanto mais valioso você se torna, em criar esse novo mundo, mais a vida te apresenta possibilidades de como você pode, viver bem a partir disso, né? So our aim is not only to bridge Auroville and the outer world, but also to bridge people all over the world all together, and possibly to to create, let's say, not duplicate of Auroville, but in the concept of this, let's say, how is it possible to live all together out of a space of goodwill, of compassion, and I was listening to a few words of yours that you were speaking of abundance, and abundance is not only, let's say, wealth, it's also abundance of love and everything which is very much uplifting in our life, no? Uhum. Então, traduzindo o que o Dan falou que é, ele vê que esse momento agora é uma oportunidade muito linda da gente não só replicar a Auroville, não é só sobre a Auroville, não é só sobre replicar a Auroville em outros lugares, mas é sobre permitir se recriar, permitir criar outras coisas. E que ele me ouviu falando a palavra de abundância, né? E que criar abundância também não é só sobre riqueza ou sobre bem material, mas é sobre abundância de vida, abundância de experiências, abundância de entusiasmo, né? De propósito. Yeah, thank you, Israel. So again, I value this kind of conversation because you could also become an ambassador. I mean, I know you are already doing that. So we will put in your little write-up all the links that are related to your activity and whatever you would like to feel to share. Also for people in Brazil also to connect with you, to connect with, and to try to create a network of people of goodwill out of that. So, would you like to add something to conclude this conversation, Israel? Yes. Então, o Dan falou que ele sabe que eu venho fazendo esse trabalho de partilhar essas coisas e que para a gente possa criar uma rede de mais pessoas conectadas nesse sentido, vai colocar na descrição algum link meu, como as pessoas podem me conectar ou saber mais do que eu estou criando para estar envolvido. Então, sim, pode colocar o meu site embaixo e lá vocês conseguem me contatar, que é israelkairos.com. Bem simples.
e é igual meu nome, israelqueiroz.com, e lá consegue ver todos os meus projetos, coisas e encontrar meu contato para me contatar também. So I just said that, put my website and then Okay. israelqueiroz.com. And so, did you have the chance to meet a few Brazilian, a few Eurovillain from Brazil here? Sim, Yeah. sim. Ele perguntou se eu tiver a chance de encontrar alguns aravilhanos de Brasil aqui, eu falei que sim. Okay. So, would you like to add something to conclude? We are good. Ele perguntou se eu quero adicionar algo ou se a gente tá bem. É, eu sinto que é reforçar só esse convite de é, a vida é mais das oportunidades que você recebeu na faculdade, a vida é mais de como todo mundo diz que precisa ser. Você pode construir uma vida extraordinária. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que a porta está ali na esquina, mas estou dizendo que não tem vida mais divertida do que essa. Não tem vida mais entusiasmante do que essa. Então, mesmo que não vai ser a coisa mais fácil do mundo, vai ser a coisa mais legal do mundo, mais divertida de fazer do mundo. Vai ser mais legal do que trabalhar de segunda a sexta para sexta poder ir para a festa relaxar. Você vai poder se divertir a semana inteira com vários desafios, várias responsabilidades, mas se divertindo porque você está criando aquilo que seu coração arde por. Então, esse é meu convite final. Thank you very much, Israel. Thank you Thank very you, much.